hoje eu queria conversar um pouco sobre biologia óssea, mostrar para vocês os avanços que a gente tem discutido no último ano a respeito do desenvolvimento de um novo tipo, né, de membrana que se comporta como barreira, no final das contas, dentro das reconstruções teciduais. Eu vou falar desse tema especificamente porque eu tenho muito carinho, uma vez que eu participei, né, ativamente do desenvolvimento desse produto, no final das contas, junto com o time de desenvolvimento da Critéria Biomateriais. Tenho orgulho de fazer parte hoje do departamento científico, ser o coordenador do departamento científico da empresa. Então, abro aqui, peço a licença ao grupo para poder falar a respeito desse tipo de evolução, desse tipo de desenvolvimento, uma vez que meu trabalho hoje, apesar de estar na área acadêmica e estar na área clínica, é voltado para a indústria, né? O meu doutorado, na realidade, foi voltado para a indústria, para desenvolvimento de novas tecnologias. Então, apesar das mentiras que eu contei a respeito do meu currículo aí, na realidade, o mais importante é que realmente, de fato, eu faço parte hoje do Conselho de Desenvolvimento de novos biomateriais, novas tecnologias, de nacionalização de novas tecnologias, inclusive desenvolvimento de novos protótipos, novos predicados dentro da Critério Biomateriais. Então, como parte do meu trabalho de coordenação na empresa, é o desenvolvimento de novos produtos, e com isso vem, né, alguns questionamentos que a gente faz, porque meu trabalho é desenvolver na fábrica e apresentar para o clínico, para que ele possa oferecer ao cliente final dele, no final das contas, né? Nosso cliente final é o paciente. Então, com isso, eu faço aqui, né, uma abertura da seguinte ordem. O que vocês poderiam me falar? E aí eu peço a participação de quem está aqui com a gente, logicamente, se for possível, né, para aqueles que queiram participar. O que vocês poderiam me falar a respeito desse Dente 12? Quem puder chamar no chat aí, eu estou acompanhando em duas telas, dá para ir batendo papo com vocês ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, né? Então, o que vocês poderiam me falar a respeito desse Dente 12? O que vocês fariam nesse Dente 12? Vamos lá, gente. Se abrirem o chat, eu vou poder acompanhar com vocês aqui a contento todo o bate-papo. Quem tem aí, né, pode me ajudar aí batendo um papo, me falando qual que seria o diagnóstico, qual que seria o prognóstico desse Dente 12. Eu vejo que tem muitos nomes aqui, né? Tem a Sandra, tem a Roberta, tem o Júnior, tem a Jéssica, tem o Eduardo, o Thiago, o Túlio, a Tayane, né? Me fala aí, qual que é a opinião de vocês? Qual que seria a conduta de vocês em relação ao Dente 12? Pode levantar a mão, pode abrir o áudio, eu não tenho frescura com isso. Pode mandar aqui no chat também. O que vocês acham? Lembrando, não tem certo nem errado, tá, pessoal? Precisa radiografar, concordo, Roberta, mas vamos pensar que já radiografou, né? E que há um grande comprometimento nesse dente que, por sua vez, a gente precisa pensar no clínico agora. O que você faria clinicamente nesse dente? O que você acha que está acontecendo ali clinicamente? Me dá uma ideia. Vamos lá, gente, participa aí. A aula vai ser mais dinâmica dessa forma. Bom, vou facilitar a vida de vocês. Vou ampliar a imagem. Olha aqui. Esse é o problema. Como esse é o problema, qual que seria a conduta de vocês? Vamos fazer assim, levanta a mão, né? Faz aquela mãozinha lá. Quem acha que dá para salvar esse dente, levanta a mão. Quem acha e depois a gente faz a mesma pergunta para quem acha que não dá. Bate a mãozinha aí. Vamos lá. Pessoal? Alguém? Não? Legal. Bom, vamos lá. Esse dente, pessoal, vamos lá. Mesmo sem radiografia, dá para tirar algumas conclusões. A primeira conclusão, a imagem acho que está bem nítida, né? De que nós temos ali, na realidade, uma lesão causada pela doença cárie no seu terço médio cervical, né? Ao qual a gente tem, para ser mais exato, né, uma lesão que compromete quase toda a estrutura do dente para dentro. E se vocês analisarem bem, é uma lesão que a gente poderia pensar, vamos fazer um canal. Só que aí, feito o canal, qual que seria o próximo passo? Fazer uma faceta, fazer uma coroa, fazer uma restauração? Fazer o canal não resolveria um problema estético ali, funcional, principalmente devido ao ausente desse dente. Se vocês observarem aqui, na realidade, e aí eu vou fazer aqui um pequeno ajuste aqui da imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Não, no modo da apresentação eu não consigo fazer ajuda da imagem. Mas se vocês observarem, existe uma deturpação do dente, ou seja, da imagem da gengiva. Nesse caso, se vocês observarem, essa imagem ela está extremamente deturpada, causando para a gente ali, né, um certo desconforto para o paciente, além da dor, logicamente. E aí, com isso, esse dente deturpado cria dificuldade de desenvolver um bom planejamento de tratamento,
principalmente se a gente pensar em função estética. A partir desse pressuposto, a gente considerou que a melhor solução seria realmente a extração. E, para tanto, a gente lança a mão de instrumentos mais específicos para garantir que haja o menor dano possível nessa exodontia. E aí, então, nós vamos fazer com que o conceito técnico mais apurado poderia ser utilizado. Nesse caso, vamos remover esse dente, né, fazer a exodontia, através do uso de um bioextrator. O bioextrator é um equipamento que foi desenvolvido já há algumas décadas e hoje tem diversas empresas que oferecem esse tipo de equipamento, né, justamente para que você possa fazer a remoção desse dente através do sentido axial do próprio dente. Consiste em você remover a coroa, ele só remove raiz na realidade, colocar ali um parafuso passante com uma certa técnica específica, aonde, uma vez que esse parafuso está instalado, há um movimento de avulsão no sentido axial do dente, que ele vem de uma forma facilitada para que você possa removê-lo. Mas, Leandro, isso não dá mais trabalho? Dá, não vou mentir, dá. Qual que é a vantagem, então, já que dá mais trabalho? Esta imagem, pessoal. A vantagem está aqui. Você conseguir fazer a remoção do dente sem ter que fazer sindesmoctomia, anastomose, divulsionamento, descolamento, retalho. Você consegue remover o dente, a peça, de uma maneira muito mais satisfatória, muito mais sofisticada, garantindo, né, que haja, na realidade, um delineamento melhor das estruturas da margem da arquitetura perimplantar, né, da arquitetura periodontal e perimplantar futuramente. Com isso, eu consigo criar, né, um conceito mais aprimorado, principalmente no que diz respeito na fase da reabilitação. Talvez não na questão do dente, mas eu não vou piorar a situação da gengiva desse paciente, que me faz muita falta à frente no tocante à reabilitação desse dente. Então, a gente consegue remover a peça, o dentinho, de uma forma bem satisfatória, garantindo que haja o mínimo dano, o mínimo trauma e garantindo ainda, além de tudo, né, uma estabilidade das estruturas adjacentes. Vejam que o 13 é implante, o 11 ele é dente normal, que já está com alguns probleminhas, e a ideia agora é reabilitar de uma forma satisfatória e coesa, garantindo o máximo possível de estabilidade dessa estrutura. Com isso, eu vou garantir que haja, no final das contas, um bom nicho de reabilitação, um bom nicho para boa reabilitação. Observem que aqui nós vamos utilizar um parafuso, o mais moderno dos parafusos hoje, dos implantes hoje, são implantes de espira ativa, que são implantes na realidade, cilíndricos de alma cônica. O que significa isso? São implantes que eles aparentam serem cônicos, mas a sua plataforma ela é cilíndrica no final das contas, né? É um implante cilíndrico, porém o corpo dele vai tendo uma conicidade maior, fazendo com que as espiras em flashing fiquem mais ativas, mais cortantes. Isso garante maior estabilidade primária, que a tendência mundial hoje é isso, né? Na realidade, um implante com travamento de estabilidade primária alta. A coroa, por sua vez, a gente não perde. A gente removeu ela, mas agora transformamos numa faceta e linkamos ela a um componente protético que, por sua vez, vai servir de estrutura para a reabilitação dessa restauração implante suportada. Dentro da filosofia do RID, nós trabalhamos bastante com um conceito que é o 3D RID Augmentation Concept. O professor Sérgio provavelmente falou disso ontem para vocês, ele deve ter explorado, inclusive, a questão da tese de doutorado dele, onde ele faz a seguinte pergunta: é necessário tábua óssea vestibular para que haja, no que diz respeito a comprometimento estético? E ele trabalha argumentando com relação ao uso de enxertos de tecido conjuntivo. O professor Ortiz, por exemplo, também falou na segunda-feira, falando a respeito das reabilitações imediatas, onde ele trabalha bem a questão do conjuntivo. A doutora Dani vai falar da parte periodontal também, que é importante para a gente. E a gente fecha o ciclo do RID falando da reabilitação como um todo, onde nós entendemos que tridimensionalmente essa reabilitação necessita, né, de um cuidado muito maior, um zelo maior no que diz respeito à estrutura perimplantar. Não é só colocar o parafuso, mas é reabilitar toda a estrutura, desde da biologia da região, né, do seu comprometimento biológico. Então, a gente trabalha muito hoje com os fatores que envolvem a questão da regeneração dos tecidos, tanto utilizando matriz autólogas como matriz heterogêneas, sintéticas e tudo mais. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês um fragmento de conjuntivo, aonde nós vamos colocar para agressivar o fenótipo gengival naquela região que está bem deturpado. Esse termo agressivar não é nosso. Esse termo agressivar vem do Linkevicius, do Thomas Linkevicius, que ele fala, né,
através do conceito dele, que é o Zero Bone Loss Concept, ou seja, o conceito de perda zero de osso, que uma das propriedades para que isso ocorra, para que você não perca osso, é agressivar o fenótipo, ampliando a nutrição, o nicho nutricional do periodonto naquela região, ou da estrutura perimplantar naquela região. Uma das maneiras disso é tornar o fenótipo gengival muito mais previsível, mais favorável. E aí a gente faz isso através de matrizes. Nesse caso, a matriz autóloga, que é o próprio tecido conjuntivo removido do palato do paciente. Hoje, nós temos outras matrizes que são comercializadas como matrizes 3D de colagem. Existem pelo menos 3 tipos de produtos como esse no mundo hoje, vendido, comercializado no Brasil, que a gente pode usar também. De qualquer forma, a ideia aqui é tornar o fenótipo mais favorável, mais espesso, para que haja um selamento biológico mais favorável daquela estrutura, para que então a gente possa trabalhar mais tarde o reposicionamento dessa gengiva de uma maneira que fique mais satisfatória no arco do paciente. Aqui, se a gente observar, ela já tem um triângulo ali, na realidade, da estrutura na peça 12 e 22, invertida. Então, manter naquela altura não traria nenhum prejuízo estético para a paciente, uma vez que ela já tem na peça 22 essa deturpação dos entes, no final das contas. Então, a manutenção dessa estrutura vale a pena para que a gente mantenha o mesmo padrão de arquitetura do sorriso dela, no final das contas. Contudo, é possível observar que a gente tornou o fenótipo gengival aqui mais espesso. E isso é importante ser mantido, porque isso vai garantir maior nutrição, tanto para a área de enxertia, como também para o implante, como para a peça protética, e garantir longevidade do tratamento. A questão é que nem sempre a gente consegue ter isso utilizando as semiotécnicas mais convencionais. E a indústria vem trabalhando com materiais mais específicos, como, por exemplo, membranas, que se comportam com outras características, como, por exemplo, com barreiras. Só que as barreiras em si, a grande maioria, são de origem sintética. E essas barreiras sintéticas, muitas vezes, não são reabsorvíveis. Hoje, nós conseguimos, com a indústria, desenvolver materiais que podem se comportar de maneira reabsorvível, né, através de conceitos de engenharias mais específicos. Eu vi que o Dr. Ulisses entrou aí. Querido Ulisses, tudo bom, meu amigo? Prazer ter aqui você comigo, cara. Fala, meu irmão. Além disso, como é que tá essa força, bichão? Tudo ótimo. Muito bom. Contar umas mentiras aqui, Ulisses. Me corrija se eu estiver errado, cara. Trabalhar. Continuando, o conceito de regeneração, na realidade, o conceito de cicatrização, ele é muito amplo. E se a gente for analisar com o que a gente tem de evidência hoje, um dos artigos mais incríveis que eu consegui achar na literatura é um trabalho do Suzy, de 2015, onde ele mostra esse gráfico de evolução de como funciona a reabilitação, a regeneração dos tecidos a partir do início da lesão, da laceração que você causou. Então, ele fala que nos primeiros dias, o que nós temos ali é o início da formação de um clote, da hemostase, no final das contas, né? Da estabilidade do coágulo que é formado a partir daquele sangramento da primeira lesão, da primeira injúria causada. Depois de alguns dias, para ser mais exato, algumas semanas, aquele coágulo, aquele clote, ele vai se transformar, né? Ele vai liberar algumas matrizes, que por sua vez vai começar o processo de remodelação, depois de algumas semanas, para que haja o início do processo de regeneração, por assim dizer. E então, para chegar na última etapa do tecido, da formação do tecido, que é a sua maturação e sua remodelação. Gente, essa fase, ela vai durar a vida inteira. E se a gente pegar algumas análises histológicas, por exemplo, como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que se vocês observarem, essa parte mais verde do lado direito é o dente, e ali você tem uma injúria causada por uma laceração na papila. Então, a partir disso, observa-se que, com o início da formação dos tecidos, baseado nesse gráfico de Suzy, várias informações são mandadas ao longo das semanas, que, por sua vez, vão culminar num rearranjo, né, daquelas estruturas para, então, depois de algum tempo, de alguns meses, você ter aquela estrutura esquematizada e remodelando o que vai acontecer para o resto da vida. A partir desse conceito, é possível observar e transportar isso para as reabilitações com restaurações em plantas suportadas, porque nós temos um verdadeiro universo de informações que acontece a partir do momento que você tem a perda de um dente, no final das contas, né? E aí, como que a gente reage a partir dessa premissa, no final das contas? O maior problema é que a gente precisa entender que, para que se tenha gengiva, nós temos que ter osso. Para que a gente possa colocar o implante, tem que ter osso.
O senão da história é como formar, como manter esse osso frente a uma injúria. Então, existem diversas semiotécnicas que nós podemos abordar para que a gente possa reconstruir ou pelo menos preservar aquela estrutura perdida, já perdida de alguma maneira. Né? Nessa análise tomográfica é possível observar, inclusive, que vamos ser mais específicos, né? Uma vez que a gente perde o dente, o nosso organismo, de forma bem sábia, ele não tem por que gastar energia com aquilo que não há necessidade. Então, não tem por que manter o processo alveolar intacto. A própria Viviane Chapuis, que é uma das pesquisadoras do grupo do Daniel Buser, ela tem um trabalho que é muito bacana de 2015 e de 2018, onde ela mostra o processo de remodelação da parede vestibular a partir de uma exodontia. E aí ela fala que o organismo não vai manter aquela parede uma vez que não há necessidade dela, porque a parede vestibular do alvéolo ela é para cobrir dente. Se você não tem dente, ela não tem função. E aí a gente começa a pensar na reconstrução, na manutenção daquela estrutura para que a gente possa reabilitar como implantodontista no final das contas. Então, diversos autores, a partir dessa premissa, eles mostram como que se comporta um alvéolo frente a essa agressão da perda do dente, da perda daquela estrutura que manteria aquele processo alveolar, aquela parede vestibular do processo alveolar. Nesse estudo aqui de Botticelli, é possível observar, inclusive em estudos feitos em macacos, como que se comporta após a extração o processo de regeneração do alvéolo. Esse estudo ele é muito interessante porque o que acontece? Ele traz para a gente algumas análises que a gente pode trazer para vocês aqui para explicar como que funciona esse aspecto regenerativo. A primeira delas, nos primeiros 4 dias, nós temos ali a inundação daquele alvéolo por coágulo, logicamente, e dentro desse coágulo nós temos ali, na realidade, um perímetro todo coberto, em quase toda a sua totalidade, mais ou menos 95%, de uma estrutura chamada bundle bone. Esse bundle bone é o início da formação do tecido ósseo de forma imatura. E para isso a gente tem marcadores como as fibras de Sharpei, que está lá em grande quantidade, marcando como que vai acontecer essa deposição do bundle bone e a substituição por um osso mais maduro. Essa primeira fase a gente fala que é a hemostasia no final das contas. Num segundo momento, nós temos ali uma outra fase, que já é depois de algumas semanas, que por sua vez, nós não temos mais a presença do coágulo imaturo. Nós temos ali, na realidade, o início de uma matriz provisória, que por sua vez, nós temos então uma quantidade muito menor de fibras de Sharpei, que por sua vez vai direcionar uma quantidade menor também de bundle bone. A gente reduz ali de 95% para casa dos 80% nos primeiros 10 dias. Essa fase, nós falamos que é a fase proliferativa. Ainda, depois de mais alguns dias, algumas semanas, nós temos uma outra fase, né, em torno de um mês, que é onde o osso está formando uma camada, né, uma concavidade na realidade, e por sua vez, nós temos a projeção de um tecido conjuntivo mais específico. Ali, nós temos menos presença de fibras de Sharpei e temos também a menor presença de bundle bone. Nós temos ali menos a metade do que tinha apresentado no primeiro momento. Para que então a gente possa ter a formação do osso através através da aposição. Essa fase, ela vai se manter durante um período de tempo, e aí, nos primeiros 3 meses, a gente já quase não observa mais as fibras de Sharpei e a quantidade de bundle bone, que é essa matriz matriz imatura, ela reduz drasticamente. A gente tem ali menos de 10% da quantidade original. Por sua vez, a gente tem ali o início da formação de um osso já imaturo, de uma estrutura que a gente conhece como osso mesmo, mas de forma imatura. E começa, então, o processo de maturação desse tecido já nos primeiros 180 dias. Esse processo, por sua vez, ele vai durar um bom período de tempo e a gente vai ter cada vez uma menor quantidade desse bundle bone. Na realidade, quase não há presença mais dessas fibras de Sharpei na formação, porque ali você já tem o processo de maturação do tecido, por assim dizer. Esse tecido, ele já está apto, por exemplo, para reabilitações mais complexas. Você começa ali a entrar na última fase da osteologia, que é a fase fascicular, onde o osso vai ser apresentado em camadas, para você ter ideia, depois de um ano, aproximadamente depois de um ano. Para se ter ideia disso, alguns autores, como Daniel Thoma,
mostraram trabalhos para a gente muito interessantes, como esse, por exemplo, aonde ele fez um estudo também em modelo animal, né? Onde ele colocou 4 cilindros de titânio. Esses cilindros foram inundados, um deles com coágulo, o outro com biomaterial de origem xenógena, um terceiro com biomaterial de origem sintética, e um outro foi inundado com biomaterial xenógeno e uma proteína de fator de crescimento. Durante 2 meses, ele acompanhou o desenvolvimento e fez uma nova análise desse tecido, mostrando algumas características, onde ele viu que o coágulo formou um tecido de melhor qualidade, melhor densidade, porém com uma certa dificuldade no volume de tecido formado, no final das contas. A gente não tinha controles no tecido formado. Já o biomaterial xenógeno e sintético mostraram uma quantidade maior de tecido ósseo, porém com uma qualidade muito inferior ao coágulo, e, por sua vez, apresentou no 4º cilindro, que era o xenógeno com um material que é uma proteína de fator de crescimento, uma melhor qualidade do tecido comparado aos 2 testes, que era o xenógeno e o sintético, muito próximo do que seria o tecido autógeno. Opa, a gente entrou uma ligação aqui, peço desculpas, vou voltar ao compartilhamento da tela. Que, por sua vez, pessoal, traz algumas informações muito interessantes se a gente comparar com trabalhos como, por exemplo, do Linde e do Araújo. A história do Linde e do Araújo é muito interessante porque o Linde tinha uma dúvida, os trabalhos eles devem ser datados no final das contas, né? O Linde sugeriu uma dúvida para o Maurício Araújo. Falou, cara, eu sei que você trabalha você é periodontista e tudo mais, mas e se a gente começar a estudar alvéolo? Como que se comporta o alvéolo? E vamos tentar entender como que é esse comportamento do alvéolo no processo de regeneração. Araújo foi lá então e começou a trabalhar justamente com biomodelos animais, mostrando o comportamento através de análises histológicas, histomorfométricas, e como que seria a evolução de regeneração de um alvéolo no final das contas, por assim dizer. E o que foi interessante é que ele conseguiu observar esse processo de regeneração de uma maneira muito satisfatória a partir do momento que você tira o dente e você preserva aquele tecido de alguma maneira, deixando um coágulo, por exemplo. Isso era uma maneira de fazer com que houvesse uma manutenção o máximo possível da presença do tecido osso em volume, só que a gente começou a observar na academia que não era suficiente muitas vezes para que a gente pudesse fazer reabilitação com os implantes, uma vez que na década de 90 a gente estava no auge do início do entendimento dos implantes. Naquela época, para vocês terem ideia, pessoal, enxerto não era algo comum, né? A gente estava ali num boom de evolução da implantodontia, já tinha começado em 91 alguma coisa aqui no Brasil, desde 89, mas em 91 tinha começado alguma coisa aqui no Brasil. Enxertia ainda não era algo factível naquele momento. Com o passar dos anos, a gente começou a entender que esse tipo de deturpação do volume do tecido causado por um simples aspecto biológico inerente era ruim para nossas reabilitações. E, por sua vez, trazia para a gente algumas considerações que a gente precisava entender. Mais de 50% do volume de tecido ósseo era perdido nesse processo de reabilitação em menos de um ano. Isso trazia para a gente dificuldades no que diz respeito ao que tange à reabilitação desses pacientes. Para tanto, a gente acabava perdendo essas estruturas. E, com isso, o advento da engenharia de tecidos com os biomateriais, por assim dizer, trouxeram para a gente um alento no que diz respeito à manutenção desse volume de tecidos, garantindo para a gente a possibilidade de reconstrução do volume do tecido ósseo, mostrando para a gente a possibilidade, inclusive, de uma melhor manobra no que diz respeito à estrutura periimplantar. A associação desses enxertos com diversos tipos de biomateriais, como membranas, barreiras, fatores de crescimento, e isso foi muito benéfico no final das contas, que culminou na década de 2000 um avanço no conceito de enxertia de uma maneira muito interessante. Por quê? Daí a gente começou a analisar o osso de uma outra maneira. O enxerto autógeno, por assim dizer, ele não era a única opção que a gente tinha para reconstruir, substituir aquele volume tecido no final das contas. Uma vez que, por mais que ele tenha todas as propriedades biológicas inerentes para a enxertia, como osso-indução, osso-condução, osteogênese, ou os biomateriais, por sua vez, poderiam trazer para a gente algumas alternativas, né, onde a gente poderia conduzir a formação do tecido através de scaffolds pré-determinados, no final das contas. E isso é muito interessante porque, através disso, nós poderíamos trazer alternativas ao tecido autógeno, uma vez que a gente entendia que esse tecido autógeno era o padrão Gold Standard. E até hoje ele é considerado esse padrão Gold Standard, o padrão ouro.
né, para que a gente possa fazer nossas reabilitações. Então, diversos aspectos do tecido autógeno são muito importantes para as reabilitações, e hoje a gente trabalha com muita parcimônia, uma vez que existem dificuldades, existem na realidade, na utilização do tecido autógeno, algumas, não contraindicações, mas alguns problemas, como por exemplo, o maior deles é a morbidade, uma vez que é necessário você tirar do paciente, fazer uma cirurgia para recolher esse tecido e utilizar esse tecido numa segunda cirurgia onde você vai reabilitar. Para tanto, a indústria vem trabalhando de forma bem atenta, né, para que a gente possa criar aí outras formas de reabilitação. Como, por exemplo, nesse caso, o enxerto autógeno vai oferecer para a gente uma reabilitação muito sofisticada nessa área, tanto na questão do levantamento de seio, como o enxerto de bloco da premaxila, para que possamos garantir ali, né, uma estrutura bem satisfatória para a reabilitação. Só que o enxerto autógeno, nesse caso, a gente precisa de um volume muito grande. E aí nós temos que trabalhar, por exemplo, em situações onde a gente vai remover de forma extraoral, como, por exemplo, removendo o fragmento de tecido do ilíaco, que é uma das alternativas mais interessantes para grandes quantidades de tecido ósseo serem reabilitados, para a reabilitação no final das contas. E isso traz para a gente, né, para o paciente, um certo desconforto em termos de morbidade, o que nos torna aí o pensamento do seguinte: será que é a única alternativa? A indústria, por sua vez, trabalha de uma maneira que aumenta a possibilidade de reabilitação, diminuindo justamente essas complicações que a gente observa nas cirurgias com autógeno. Por sua vez, os biomateriais, independente de origem, independente de marca, independente de característica, nos oferecem diversas alternativas, né, para regeneração, para a reconstrução dos tecidos, no final das contas. Então, dentre diversas alternativas que a gente tem, como tecidos autógenos, xenóides, homólogos, aloplásticos, nós podemos trabalhar com com um único conceito, no final das contas, que é o quê? De reabilitação, de uma reconstrução da matriz tecidual, no final das contas. Independente da característica e da origem do biomaterial, essa condição, ela permite uma regeneração, uma reconstrução daquele tecido. E isso vai trazer vantagem e desvantagem em diversos aspectos, principalmente quando a gente está falando em materiais sintéticos, no final das contas. Hoje, com o advento da tecnologia que a gente tem de engenharia de tecidos e o uso de biomateriais específicos, alternativas, como, por exemplo, o banco de osso, se torna talvez cada vez menos interessante devido às inúmeras dificuldades que a gente tem, como, por exemplo, questões ligadas à disponibilidade, talvez até mesmo a questão imunológica, que é um grande problema no final das contas. O material homólogo, na década de 90, na década de 2000 até 2010, foi muito discutido, muito utilizado. Existem grandes professores que defendem a sua aplicação hoje no mundo. Isso é tácito. Acredito eu que a melhor origem de biomaterial hoje no mundo é a de FDBA, que é um biomaterial humano, só que ele é processado na indústria. Então, ele traz a origem humana com características que só a indústria consegue oferecer em termos de processamento. Todavia, o osso de banco de osso, ele traz algumas propriedades que não são muito legais, como, por exemplo, o risco, né, de necrose muito mais grave daquele tecido durante seu processo de reabsorção e remodelação, de substituição. Bem como nós temos ali algumas questões racionais que precisam ser entendidas por serem mais factíveis, como, por exemplo, o aspecto imunológico. Alguns autores, por exemplo, ali de Campinas, né, o grupo do Marcelo Napimov, da São Leopoldo Mandic, mostrou para nós alguns anos atrás, em 2016, 2017, estudos que mostravam que esse osso homólogo sendo utilizado acendia, né, a luzinha de uma memória do nosso organismo através da sensibilização de um tipo de proteína específico, a HLA, que por sua vez poderia trazer algumas complicações mais à frente no que diz respeito a novas alternativas de enxertia, por exemplo, de transplantes até mesmo. Isso nos traz alguns comparativos, alguns estudos, quando a gente compara entre o banco de osso e o autólogo, mostrando ainda que o autólogo é muito viável frente à questão do banco de osso. Contudo, a questão imunológica é o que mais nos traz um certo desconforto na aplicação desse tipo de biomaterial no final das contas, né? E isso traz para a gente uma certa dificuldade de entendimento
no que diz respeito à utilização desse tipo de origem, do banco de osso no final das contas, uma vez que ele vai trazer diversas características que não são tão legais assim para a gente aplicar dentro das nossas reabilitações. Levando em consideração as vantagens e desvantagens do autódromo frente ao homólogo, gente, no final das contas, a questão do homólogo com relação à imunologia, ela realmente é um fator que traz muito descrédito nessa aplicação de biomaterial no final das contas. Porém, outras alternativas, como, por exemplo, o tecido heterogêneo, o xenógeno, traz vantagens frente à aplicação desses materiais, principalmente do homólogo, no tocante principalmente à questão de morbidade. Uma vez que a gente tem vantagens de aplicação desses materiais em diversos aspectos, principalmente quando a gente está falando de diversas técnicas cirúrgicas, como, por exemplo, levantamento de seio, estamos falando ali de enxertos em bloco e tudo mais. Autores como Dieter e Bridge, em 2004, já mostraram para a gente que o levantamento de seio utilizando biomaterial de origem heterogênea traz características que não diferenciam estatisticamente em relação à utilização do osso autólogo. Pelo contrário, o osso autólogo, ele trazia para a gente algumas complicações. O próprio Husler, do grupo do Husler, em 97, já mostrava para a gente algumas questões que colocavam os enxertos xenógenos, os heterogêneos, à frente, né, em termos de vantagem, uma vez que não havia diferença estatística na aplicação das duas origens de material. Então, com isso, se o autógeno tem vantagem e o xenógeno também, vamos aplicar o xenógeno, porque isso diminui principalmente as características e morbidade da cirurgia. Diversos autores vêm trabalhando com esses aspectos, principalmente defendendo a aplicação do xenógeno em cirurgias, como bloco, preenchimento de gap, e também em questões como, por exemplo, do próprio levantamento de seio. Aí, nós precisamos entender que existem vantagens e necessidades de aplicação desse biomaterial em diversos aspectos. Por exemplo, no estudo de 2016, numa tese de doutorado que foi emitida, o autor ele propôs a utilização de enxerto xenógeno de origem nacional, como, por exemplo, a Critério, Laminar Bone Poros, como vantajoso em aplicação direta para reconstrução e regeneração dentro de seio. Por exemplo, se comparado com outras marcas de fora do Brasil. Estatisticamente, a tese não mostrou nenhuma diferença. E essa, na realidade, foi inclusive uma outra pesquisa publicada em 2022 pelo nosso grupo, né? Um trabalho cabeçado pelo Sérgio, onde ele replicou a mesma proposta no estudo Split Mouth, mostrando a aplicação de um biomaterial xenógeno nacional e um biomaterial xenógeno de origem internacional. E viu que, estatisticamente, independente do biomaterial, da origem do biomaterial, não havia diferença na aplicação dentro do seio, por exemplo, né? Isso mostra para a gente que cirurgias que geram morbidade, uma vez que a gente tem essas alternativas que vão diminuir essa morbidade, são bem favoráveis e vantajosas no final das contas. Então, a aplicação dos biomateriais em técnicas cirúrgicas mais avançadas são bem vantajosas, independente da marca do biomaterial no final das contas, né? O que traz para a gente, estatisticamente falando, nenhuma desvantagem na aplicação de biomateriais tanto de dentro como de fora do Brasil. Independente da marca, o que importa é que a gente tenha biomateriais sendo aplicados de forma a reduzir a morbidade desses pacientes no tocante aí a questão das técnicas cirúrgicas mais avançadas. Isso mostra para a gente uma série de entendimentos, principalmente quando a gente está falando do processo de regeneração de defeitos mais graves. E aí começamos a entender que o biomaterial particulado, ele trabalha muito bem quando você entende um pouquinho mais da biologia e a aplicação dele junto aos leitos que você está reconstruindo. Por exemplo, hoje é quase inconcebível você fazer uma regeneração de tecidos, uma reconstrução de tecidos, colocando o biomaterial e fechando a gengiva por cima. Por quê? Você ali não está respeitando um conceito de exclusão dos tecidos, exclusão celular da gengiva em relação ao osso. Hoje nós trabalhamos muito com membranas e barreiras para que isso aconteça de uma forma mais avançada, de uma forma mais característica. E a partir disso, é possível ter um entendimento melhor, inclusive da qualidade do osso formado, né, através de estudos propostos, por exemplo, por Lang, por Araújo, por uma série de caras, por próprio Sharif, pelo Jamil aqui no Brasil e tudo mais. O interessante é que essas características são bem interessantes, mostram para a gente que os biomateriais, independente de origem e biológica, sintética, eles trazem vantagens frente à aplicação, por exemplo, do homólogo, e trazem algumas vantagens que, logicamente,
têm que ser bem pesados em relação ao próprio osso autógeno. Por sua vez, os materiais sintéticos, eles vêm inundando o mercado de uma maneira muito favorável, porque as empresas trabalham principalmente no tocante à questão da contaminação, como, por exemplo, prions, contaminação priogênica, porque eles falam que aí existe ali ainda, né, um resquício desse prion, né, na matriz biológica animal, no final das contas. E aí eles usam esse mote para fazer alguns comparativos, principalmente quando a gente fala de cristalidade, que são aspectos físico-químicos dos biomateriais aplicados, e mostram para a gente uma vantagem no que diz respeito à manipulação, até mesmo na porosidade dos biomateriais que são utilizados, no final das contas. Para tanto, essas características mostram vantagens de aplicação frente às outras origens, mas não mostram estatisticamente nenhuma vantagem em termos de qualidade de regeneração no final das contas. Por sua vez, o que a gente tem observado é que o material sintético, ele tende, por questão do seu turnover ser um pouquinho mais lento, uma rápida absorção, porque isso não garantindo tanta estabilidade e aumentando, inclusive, a possibilidade, né, de uma formação de tecido fibroso naquela área a ser regenerada. Ainda, em diversos aspectos, em diversos estudos, outras origens de biomateriais, como os biomateriais xenógenos, mostraram para a gente aplicação muito mais avançada no que diz respeito em relação a ossos de origem sintética, até mesmo biomateriais como a biocerâmica, né? Porém, pessoal, abre-se um parente de que o grande senão, no final das contas, é o entendimento da biologia de uma maneira mais complexa. Por quê? Simplesmente colocar o pozinho e esperar que ele faça mágica não vai acontecer, independente do tipo de pozinho que você está utilizando. É necessário entendimento da biologia, porque uma vez que a gente trabalha, independente do tipo de biomaterial, o entendimento da melhor granulometria para o tipo de tecido que você está reconstruindo, mas acima de tudo, o entendimento de que você precisa preencher, você precisa proteger aquele biomaterial para que a matriz que seja formada naquela região seja de osso, é muito importante. E aí a gente começa a lançar mão de barreiras e membranas específicas para que isso possa acontecer. O interessante é que a gente pode dar um boost no que diz respeito a esses materiais, utilizando o conceito de engenharia de tecidos a partir dos estudos do Marx e do Shukron. Por exemplo, com a aplicação direta dessas matrizes, dessas proteínas de fatores de crescimento, com o uso, por exemplo, de agregados plaquetários, que a gente pode direcionar de uma forma mais efetiva para a regeneração dos tecidos, a aplicação direta desses materiais no final das contas, né? E isso facilita e torna muito mais plausível, muito mais factível a aplicação nesses materiais, nesses biomateriais, de uma forma mais a garantir melhor eficiência de regeneração com o uso desse conceito de engenharia de tecidos. Mas, acima de tudo, o que a gente precisa entender é que os biomateriais eles vão formar a partir de conceitos específicos de matrizes do nosso organismo, da própria biologia do paciente. Então, essas matrizes que nós trabalhamos de uma forma mais característica, como, por exemplo, o PRF, através do conceito de engenharia de tecidos, ele pode nos mostrar uma vantagem em termos de, vamos colocar dessa forma, do tecido mole a ser reconstruído. E também, de alguma maneira, influencia na qualidade e eficiência do turnover na aplicação de enxertos, no final das contas. Mas, contudo, entretanto, todavia, precisamos ter entendimento de que o PRF ele funciona muito bem para tecido mole. Para tecido duro, a gente tem que ter um pouquinho mais de conhecimento biológico para poder garantir que você entenda que a aplicação é mais na questão da umectação do biomaterial, inundando ele com fator de crescimento, mas ele, por si só, o PRF, o conceito de engenharia de tecidos, ele não forma esse osso. O que vai formar o osso, na realidade, ainda é a questão da inundação de informações do próprio paciente, garantindo que haja um scaffold, que nesse caso é o biomaterial, tornando mais eficiente a aplicação de fatores de crescimento com o uso da matriz autóloga do próprio clote de fibrina. Isso vai fazer com que a gente tenha ali, então, uma aplicação mais garantida e eficiente da migração de tecido ósseo para onde a gente precisa formar tecido ósseo. Tecido mole para onde a gente precisa formar tecido ósseo, mole não tem que formar no final das contas. Então, em cirurgias como o levantamento de seio, por exemplo, umectar o biomaterial particulado com o PRF vai muito bem. Utilizar o PRF acima do biomaterial para ter servir de barreira de proteção já não é um caminho muito legal.
ali você vai precisar que haja um conceito de exclusão celular, e aí, nesse caso, a membrana de colágeno vai trabalhar muito melhor. Mas se você colocar a membrana de colágeno por cima, a membrana de PRF, você vai ter ali uma aplicação muito, muito interessante de conceitos de regeneração do tecido gengival, que vai cobrir aquela região da janela de acesso do seio, vai ter a exclusão celular para que o osso dentro do seio forme de forma mais eficiente e vai garantir que haja divisão de todas as áreas com matrizes específicas para cada tipo de tecido, no final das contas. A partir disso, gente, a gente começa a entender que o conceito de engenharia tecidual, ele vai muito bem quando você entende que o PRF, por exemplo, ele vai funcionar para a liberação de fator de crescimento, mas não para a exclusão de tecidos, né? A membrana de colágeno, ela não vai formar uma gengiva, mas ela vai proteger o osso que está sendo reconstruído, regenerado, da migração de células de tecido mole para próximo daquele tecido ósseo que a gente precisa reconstruir. Contudo, outras maneiras de regeneração são utilizadas principalmente quando a gente quer fazer grandes volumes de tecido para reconstrução. E aí a gente lança a mão de diversos aspectos, como, por exemplo, até mesmo de fatores de crescimento mais específicos, como o RHBMP2, que hoje no Brasil está em desuso por questão de alguns aspectos, como o fator teratogênico, que é o fator de migração de células tópicas de osso para onde não deve, no final das contas, né? Mas os fatores de crescimento ainda são um grande derivado que podem ser utilizados nesse conceito de biologia óssea, que a gente pode utilizar para tornar mais eficiente a reconstrução. O Infuse, para vocês terem ideia, que é o RHBMP2, ele foi muito, muito utilizado nas últimas 3 décadas, caiu um pouco em desuso depois de 2017, com alguns blocos da própria Anvisa, devido a esses aspectos de fator teratogênico, que foi discutido, descoberto há mais de 20 anos atrás, e agora que a gente conseguiu entender alguns aspectos. Mas vejam bem, o Infuse, o BMP2, o RHBMP2, é tão potente que se você gotejar no peito da sua mão, vai nascer célula ectópica de osso ali, cara. Então, os caras utilizaram muito isso aqui para levantamento de seio, para reconstrução de pré-maxila trófica, para diversos aspectos cirúrgicos, que garantiam ali o mínimo de reconstrução desse tecido. O problema é que, assim, o BMP, ele vai sempre manter uma grande quantidade de fibra de Sharpase e grande quantidade de bundle bone. Então, o osso, ele dificilmente vai se formar um osso de grande resistência no final das contas. Vai sempre ser ali um aspecto de isopor no final das contas, né? Essa é uma das desvantagens da aplicação do BMP no final das contas. Mas a grande desvantagem realmente ainda é a questão do fator teratogênico, que é um fator muito perigoso que pode migrar, né, as células ectópicas para áreas que a gente não queira. Outro aspecto interessante também do uso do BMP especificamente é a questão de custo, né, cara? Em 2017, 2015, 2017, para vocês terem ideia, o osso ali, o dólar trabalhando ali com 2,90, 3,50, um frasquinho de 0,7 cc de BMP, para vocês terem ideia, custava algo em torno de R$7.000. Você conseguia reconstruir um alvéolo com 0,7 cc. Para fazer uma pré-maxila ou um seio, você tinha que usar um kit mini. Esse kit mini vinha 2 cc's de BMP, custava em torno de R$24.000, para vocês terem ideia, esse kit. Então, a reconstrução com o BMP sempre foi muito cara, né? Isso talvez trouxe alguns problemas no final das contas e é o grande senão no final das contas. É o que, de certa forma, rege a nossa conduta técnica hoje, de certa maneira, porque não adianta mostrar alternativas que ferem, no final das contas, né, o bolso do nosso paciente. Para tanto, a gente começou a pensar em alternativas mais elaboradas, com maior eficiência, inclusive em termos de custo, como, por exemplo, o uso dos biomateriais xenógenos, com algumas características mais específicas, por exemplo, lenta absorção, né, com o uso do próprio PRF, que é super barato, e até mesmo a aplicação de algumas membranas mais características. Hoje, uma das grandes técnicas cirúrgicas que a gente vem trabalhando, por exemplo, faz associação de 3 tipos de biomaterial, para vocês terem ideia, que é a Salsage Technique, onde a gente utiliza o osso autógeno associado ao osso xenógeno, associado a uma barreira. Ô, grande Felipe Bergamin, como é que você tá, cara? Prazer ter aqui você, irmão. Escutou as mentiras que eu tenho para contar aí, vai lá. Então, essa salsagem utiliza 3 tipos de materiais diferentes. Você usa o autógeno, o xenógeno e, inclusive, o próprio sintético. O sintético, nesse caso, é a barreira de politetrafluetileno. E a grande sacada dessa cirurgia é a utilização de filamentos de titânio nessa barreira de politetrafluetilênio. Uma das sacadas que a indústria nacional desenvolveu nos últimos anos foi a possibilidade de nacionalização dessa tecnologia, para vocês terem ideia. Então, hoje, a gente consegue fazer essa cirurgia utilizando biomaterial xenógeno de origem nacional,
Nesse caso, por exemplo, essa técnica que eu estou mostrando, a gente utilizou luminaporos, granulação large, da própria Criteria Biomateriais, e uma barreira de politetrafoetileno produzida também no Brasil, pela própria Criteria Biomateriais, que é a alumina PTFE Titânio, que é uma barreira de politetrafoetileno, né? Ela tem 3 camadas, titânio denso, teflon denso, titânio, teflon expandido. No final das contas, um biomaterial bem bacana, nacionalizado, com custo extremamente acessível frente ao que a gente tem no mercado. E ainda, com a possibilidade de grandes reconstruções, como, por exemplo, na área de mandíbula posterior atrófica. Esse caso é um caso conduzido pelo RID, onde a gente fez essa reconstrução, ganhando ali o máximo possível de volume para poder oferecer para o paciente uma reabilitação funcional e estética muito mais satisfatória. Vejam que a gente conseguiu sair de um volume catastrófico, muito baixo de tecido, colocando ali um pouquinho mais de conhecimento biológico, conseguimos chegar numa reabilitação muito mais satisfatória para até mesmo possibilitar a reabilitação individualizada de próteses para esse paciente, no final das contas, né? Com implantes, com coroas individualizadas, o que é interessante. Não é o grande foco desse caso, o grande foco, na realidade, é a possibilidade de garantir ali um volume adequado de osso para diminuir o máximo possível alguns riscos, como parestesia, e também melhoria da qualidade do fenótipo da gengiva, que isso é muito importante. Mas, acima de tudo, o que a gente consegue entender é que isso traz para a gente vantagens na aplicação desses materiais de uma maneira muito mais específica. Ainda, hoje, com o advento de tecnologias como membranas que se comportam como barreira, existe inclusive a vantagem de utilizar materiais que podem fazer essa salsage technique sem a necessidade de usar uma barreira que precisa ser removida, o que é muito legal. Isso diminui um pouco mais o aspecto de mobilidade do próprio paciente, no final das contas. Até porque alguns riscos que a gente tem em termos de biologia, eles não vêm necessariamente de aspectos extrínsecos, no final das contas. Vêm de aspectos intrínsecos para o paciente. Ou outros aspectos extrínsecos, por exemplo, são o uso de algumas medicações específicas que poderiam causar um maior risco no que diz respeito à reabilitação desse paciente na área da implantodontia. Como, por exemplo, o uso de alendronato, bifosfonato, na aplicação direta da ortopedia para reabilitação de pacientes, para ajuda na questão da osteoporose para pacientes, que pode influenciar diretamente no nosso tratamento odontológico, na questão de reabilitação de maxilas e maxilares atróficos. Vejam que a associação dessas medicações, como o alendronato e bifosfonato, elas são extremamente prejudiciais para a nossa aplicação técnica nas reabilitações implantes suportadas, nas restaurações de implantes suportadas, aumentando, inclusive, o risco em diversos aspectos, né? Por exemplo, a gente tem, né, estudos muito interessantes que mostram que há possibilidade de aumento de risco em até 0,7% para osteonecrose em casos de pacientes que fazem uso da medicação oral. Quando a gente fala de pacientes que usam injetável, o risco sobe para mais de 2%, pessoal. E aí a gente começa a criar um conflito muito grande no que diz respeito à utilização dessas medicações e aplicações diretas nas reabilitações implantes suportadas. Para vocês terem ideia, é possível hoje fazer reabilitação de pacientes que fizeram uso de medicação oral há mais de 2 anos, com um laço de até 5 anos, de uma forma bem controlada. Se foi feito ali até 3 meses, né, de uso da medicação via oral, e o cara teve interrupção do uso dessa medicação há mais de 2 anos, com até 5 anos aproximadamente. Você vai conseguir tratar o paciente de uma forma bem controlada, bem satisfatória. Agora, os estudos são bem contundentes quando a gente fala de uso da medicação injetável, desses derivados de forma injetável, aonde a contraindicação é muito alta por causa do risco enorme que a gente tem. Existem casos, pelo menos, eu tenho conhecimento, pelo menos, a gente tem ali na literatura brasileira pelo menos 2 casos que foram levados a óbito do paciente, né? Porque o cirurgião dentista desconhecia, na realidade, a utilização do uso do alendronato e bifosfonato desse paciente. Esse paciente veio a ter osteonecrose e, infelizmente, veio a falecer. Então, hoje, o que a gente tem de informação mostra para a gente que até mesmo uma simples raspagem em pacientes que fazem uso do alendronato e bifosfonato podem trazer algum risco. Quanto mais a extração de dente e a reabilitação com implantes, até mesmo a utilização de enxertos. Então, o que a gente tem hoje de estudo fala que por via oral, a gente trabalha ali com risco na casa do 0,7%, de 0,5% a 0,7%. Quando a gente faz de uso intravenoso, intramuscular, o risco, gente, é muito maior, chegando na casa dos 2%. Então, isso traz para a gente um risco, em alguns casos, a mais de 33%, 33 vezes as chances de osteonecrose em caso de reabilitação
com esse tipo de paciente no final das contas. Diversos aspectos, diversos papers que são divulgados na última década têm mostrado para a gente justamente esses riscos e como que a gente tem acompanhado alternativas e tratamento para esses pacientes. Contudo, o que a gente tem realmente observado é que os riscos, a dificuldade de entendimento na literatura com relação aos riscos são muito grandes. Para vocês terem ideia, quando a gente está falando do risco de aplicação direta do alendronato bifosfonato intramuscular, intravenosa, por via injetável, o grande BO aqui é que a gente aumenta, em alguns casos, em até 73% o risco de osteonecrose mandíbula, e maxila 22,5%. Quando a gente analisa outros aspectos de pacientes que têm, por exemplo, comprometimento periodontal, o risco você dobra o risco em mais de 50% no final das contas, o que é muito alto quando a gente compara com outros aspectos que podem conflitar para a gente, como, por exemplo, diabetes, hipertensão e tudo mais. No final das contas, o risco de osteonecrose, quando a gente não tem esse conhecimento da biologia e não entende como funciona o comportamento dos alendronatos, dos bifosfonatos, principalmente os injetáveis, ele trazem complicações muito graves para a nossa aplicação no final das contas. Então, esses agentes, no final das contas, eles acabam trabalhando de forma muito a ser potencializados quando a gente, inclusive, tem pacientes que têm algum tipo de doença do trato sistêmico, no final das contas, e principalmente se o paciente é tabagista. Isso traz um alerta, porque no final das contas, essas medicações angiogênicas, elas mostram para a gente que vale a pena correr o risco de fazer uma cirurgia no paciente como esse, dentro dessas limitações que a gente tem observado na literatura, né? Os antiabsortivos, eles também trazem desvantagens para a gente na aplicação direta e trazem para a gente aí uma estatística muito desfavorável nessa questão do uso do alendronato bifosfonato na aplicação direta das regenerações teciduais. Então, eu faço aqui esse alerta, né, nessa parte dessa aula de biologia, mas, acima de tudo, é um compêndio, né? É apenas um grão de areia no universo da ciência que pode ser ofertado para entendimento de vocês. Contudo, eu ainda sou favorável de que a biologia óssea, a biologia de uma certa forma é maravilhosa e traz para a gente muitas vantagens e aplicações no momento que a gente entende como que são essas aplicações dentro do conceito da regeneração tecidual como um todo, né? Bacana? Deixo aqui para vocês, viu, Thiago, se você me permitir um prefácio, eu tenho usado esse prefácio em aula, que é o seguinte: o negócio é resolver problema, meu amigo, no final das contas. O próprio Einstein falava isso. Não é você saber é legal, só que você tem que saber, acima de tudo, resolver problema no final das contas, que é o que traz a felicidade. Você ser o cara que resolve o problema, não ser só um cara que traz problema no final das contas. Legal?